Marc, boa tarde aos companheiros panelistas e a todos que nos acompanham e nos assistem. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui ao lado de grandes companheiros de luta em defesa dos direitos das pessoas com diabetes. Como o Marc falou, eu tenho diabetes tipo 1 há 36 anos, sou uma pessoa com diabetes pré-SUS, que faz muita diferença, algo marcante. E acho que o Conrado e o Marc aí trouxeram já alguns dados e falando sobre questões de grandes desafios que nós temos. E eu vou falar um pouquinho desses desafios na perspectiva dos pacientes usuários do SUS. Recentemente, eu desenvolvi uma pesquisa de mestrado na Faculdade de Saúde Pública da USP, aqui em São Paulo, buscando entender como é que essas questões políticas relacionadas ao diabetes e relacionadas ao cuidado em diabetes eram trabalhadas pelos pacientes e familiares nas mídias digitais. Então, vou trazer alguns pontos aqui, alguns desses desafios que foram apontados nessas publicações, que vão de 2014 a 2018, nessa análise, mas que são problemas que a gente se perpetuam, de certa forma, e que dialogam também com outros dados, por exemplo, com os dados de uma publicação recente do relatório da Ouvidoria Municipal do SUS de São Paulo, publicado em setembro desse ano. Então, os desafios que vão aparecendo nas palavras, na voz dos pacientes com diabetes, eles são de 3 ordens. A primeira ordem é relacionada ao desempenho do sistema de saúde associado à oferta sistemática de serviços educacionais, intervenções de apoio que caracterizam o autocuidado apoiado, que aparece como deficiente. Então, são problemas relacionados à ausência de atualização e capacitação dos profissionais do SUS em diabetes, desabastecimento constante de insumos e medicamentos, que é um dos problemas mais relatados nas redes sociais e que aparece também no relatório da ouvidoria, que eu mencionei. Então, você tem falta de metformina, de insulina, de insumos do programa de automonitoramento glicêmico, fitas medidoras, e isso a gente está falando 2021, período de pandemia. Desinformação sobre opções terapêuticas, ausência de programas educacionais intersetoriais sobre diabetes, lembrando que esses programas existem, mas a sua execução é bastante heterogênea ao redor do Brasil, desatualização dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e lembrando que a gente teve aí ao longo dos últimos anos uma grande evolução com incorporação de novos medicamentos ao SUS, mas que ainda há tecnologias como a monitorização contínua, como bomba de insulina, que ainda estão longe do nosso horizonte de oferta do SUS. E esses problemas se relacionam com questões de uma outra ordem, que é da informação, da comunicação, comunicação tanto de informação que se recebe, quanto da ordem do diálogo entre pacientes, gestão e trabalhadores. Então, aparecem problemas no acesso à informação sobre ações e serviços e fluxos de atendimento no SUS, pouco aproveitamento das potencialidades das mídias digitais para a escuta, então as informações são mais passadas no sentido de agilizar a burocracia e não de escutar quais são os problemas relatados nessas redes pelos pacientes e pelos usuários, e que na ouvidoria a gente vê que esse mesmo problema acontece, que a ouvidoria muitas vezes ela resolve problemas individuais, mas ela não resolve o problema da coletiva, ela não é analisada de forma a resolver as questões consideradas como um todo. E esse problema na comunicação vai redundar numa outra questão relacionada à gestão e à participação social. Então, muitas vezes também não é passado aos usuários e pacientes como eles podem participar da gestão do SUS, então pouca informação sobre os instrumentos e espaços de controle social do SUS. Aparece também uma fragmentação da rede de assistência às doenças crônicas não transmissíveis e do próprio SUS. Então, o que a gente vê você tem um processo de incorporação de tecnologias, mas que você não vê um resultado
efetivo na oferta, e o caso mais emblemático que a gente tem é a incorporação dos análogos de insulina de ação prolongada, que aconteceu em 2019, e até hoje a gente não tem disponível na rede SUS, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê, então, uma disputa entre distintas lógicas de organização dos serviços e do próprio sistema, e com base nas possibilidades, que é o foco da gestão, no cuidado, que é o foco dos profissionais, e nas necessidades, que é o foco dos usuários. E esses problemas, então, da organização, redundam, então, novamente nos problemas na oferta, na assistência, né? Então, a gente vive esse ciclo vicioso que não se resolve, e ele permanece continuando, e que a gente precisa, então, fazer um enfrentamento e discutir daí a importância desse debate de hoje, considerando um foco no acesso e na educação em diabetes. Então, já pelo qual eu parabenizo o Fórum Intersetorial de Combate às DCNTs, para fazer justamente aquilo que aparece também tão relatado pelos pacientes e usuários do SUS, que é uma questão de não se sentirem invisíveis e sem voz perante o Estado e perante a sociedade, e também a importância de se fazer isso justamente neste mês do Novembro Azul, que também aparece relatado por esses pacientes como um mês muito importante de mobilização de toda a comunidade diabética, com foco para trazer essa relevância de cuidar das pessoas com diabetes para garantir qualidade de vida, expectativa de vida e uma sociedade mais justa e mais democrática. Obrigada.